Bom dia, está no ar o Tarobá Cidade. Hoje vamos falar com um dos mais renomados médicos toxicologistas do Brasil, que vai explicar para a gente se existe algum tipo de isolamento adequado. Prefeitura fecha praças e parques em Londrina. É prorrogado para o dia 12 de abril a reabertura do comércio na cidade. E ainda, Dia Mundial do Esporte para o Desenvolvimento da Paz, atividades de Páscoa para crianças. Tudo para você ficar em casa na Tarobá. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. No Brasil, já passa de 100 o número de curados do coronavírus. Porém, o número de infectados e óbitos não para de subir. O Ministério da Saúde defende o isolamento social para que o vírus não circule. Mas esse isolamento gera muita discussão. A polêmica é entre quem defende que o isolamento tem que ser total e quem defende que sejam isoladas apenas as pessoas dos grupos de risco. Em outros países, as opiniões também se divergem. Para entendermos melhor, a equipe de produção da Band preparou uma reportagem completa e apresenta uma retrospectiva do vírus pelos países considerados como epicentro do coronavírus. Ruas vazias. Esse foi o cenário da primeira fase da quarentena aqui no Brasil. Mas a realidade mudou um pouco. Já é possível ver mais carros e pessoas circulando pelas ruas das cidades. Eu acho que neste momento, vendo tudo que está acontecendo neste mundo, tem que ficar em casa. Tem que ficar, logicamente, né? O mundo inteiro está em pânico com isso, né? Aqui em São Paulo, epicentro da doença no Brasil, o isolamento divide opiniões. Muitos são a favor de ficar em casa. Outros acreditam que a economia não pode parar. Ideias à parte, por enquanto, aqui no estado, a determinação é de funcionamento apenas de serviços essenciais. Todos os estados aderiram ao isolamento total. Apesar de ter mais de 80 anos, o casal Antônio e Elza é contra todo mundo ficar dentro de casa. Para nós que já estamos de idade, pode ficar em casa. Mas para os outros que precisam trabalhar, buscar seu sustento, tem que trabalhar sim. Dona Cláudia também é a favor da volta ao trabalho. Tem que começar a voltar aos pouquinhos mesmo, porque tem muita gente passando fome, tudo desempregado, parado. No início, nenhum país acreditava em pandemia. Sem uma ideia precisa da gravidade do problema e da dinâmica de contágio, nenhum país do mundo adotou a quarentena total em princípio, nem a China. A primeira medida do país foi a obrigatoriedade do uso de máscaras, solicitada por alto-falantes em drones. Ainda em janeiro, as autoridades sanitárias chinesas passaram a escanear a temperatura das pessoas em locais estratégicos, como aeroportos e estações de metrô. No dia 20 de janeiro, a China tinha 198 casos confirmados e 3 mortes. A quarentena total, com isolamento social, começa a ser implantada a partir de 22 de janeiro, de forma gradual. Nesse período, apenas 10% da força de trabalho, todos de serviços essenciais, permaneceram em atividade. Em 29 de fevereiro, a China tinha quase 80 mil casos confirmados e 3 mil mortes. As autoridades chinesas consideram que a transmissão comunitária praticamente cessou no país. Os novos casos relatados são, na maioria, importados, ou seja, chineses que estavam fora e retornam agora. Por isso, começaram a flexibilizar as medidas de restrição. As pessoas já podem sair às ruas em Wuhan. Os meios de transporte voltam a funcionar aos poucos e os cidadãos são monitorados através de QR Code, que adquiriram ao fazer um cadastro em um aplicativo. Mas esse alívio pode ser temporário. É que a doença pode estar longe de desaparecer na China.
Para que a Covid-19 seja considerada erradicada, é preciso que haja primeiro a imunização coletiva, que é quando mais de 50% da população desenvolve anticorpos para combater a doença. Isso significa que boa parte da população precisa, em algum momento, ter contato com o vírus. Por isso, é esperado um novo pico da doença, que está bastante relacionado com o fim das medidas de isolamento social. Se a China reabrir escolas e comércio agora em abril, a revista científica Lancet prevê que o segundo pico aconteça em agosto. Se o isolamento for estendido por mais um mês, a mesma revista diz que o segundo pico pode ser em outubro, dando tempo ao sistema de saúde chinês de se recuperar da sobrecarga. Já na Itália, os pesquisadores acreditam que o vírus circulou durante 4 semanas antes de ser detectado, o que só aconteceu efetivamente em 21 de fevereiro, com o primeiro óbito. No dia seguinte, o governo italiano decretou toque de recolher na região da Lombardia. E 15 dias depois, toda a Lombardia entrou em quarentena, que foi estendida para o país inteiro. Os Estados Unidos, considerado o novo epicentro da doença, registrou o primeiro caso de Covid-19 em 13 de janeiro. O presidente Trump relutou quanto pôde para decretar as medidas de isolamento social, que acabaram sendo adotadas pelos governadores de estado. A guinada do presidente norte-americano aconteceu em 11 de março, quando proibiu voos da Europa para os Estados Unidos. 2 dias depois, Trump decretou estado de emergência nacional e recomendou medidas de isolamento social, com escolas e comércio fechados. O isolamento social nos Estados Unidos foi prorrogado até o dia 30 de abril. Se levarmos em consideração as supostas datas de primeiros casos em cada um desses países, temos uma conta surpreendente. A China demorou 65 dias para adotar o bloqueio total. Os Estados Unidos, 52 dias para promover o isolamento social. E a Itália fez o mesmo em apenas 39 dias. Ainda assim, em 30 de março, a Itália registrava um número de mortes quase 2 vezes maior do que a China e os Estados Unidos juntos. E para falar sobre isso, hoje o Tarobá Cidade faz uma entrevista exclusiva com o diretor médico e chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele é membro da Academia Americana de Toxicologia Clínica e assessor do Grupo de Farmacovigilância da OMS, Organização Mundial de Saúde. Eu vou conversar com o Dr. Wong. Dr. Wong, isolamento social, ele é adequado, deve ser total ou parcial? Bom dia. Bom dia, Sara. Que prazer falar com vocês aí em Londrina. Olha, é o seguinte, eu acho que é totalmente errado nós adotarmos isolamento total social, ainda mais num país como o Brasil, cujo impacto do coronavírus é realmente muito, muito pequena se compararmos com os dados de outros países. O ideal para nosso país, por causa do calor que nós temos experimentado, é de distanciamento social, ou seja, as pessoas devem andar livremente nas ruas, tomando esse sol maravilhoso, recebendo vitamina D diretamente do sol, que é muito melhor que a vitamina D de cápsulas, e principalmente tendo uma cabeça melhor, né? Nós vamos ter muito menos problemas psiquiátricos, etc. Mas o mais importante é que a incidência de coronavírus na nossa sociedade, no Brasil, é pífia, é insignificante comparado com os danos que está causando a toda a nossa sociedade e os riscos de, eventualmente, doenças ou até morte. O que seria esse isolamento vertical? Seria esse distanciamento, poupar os grupos de risco? Seria mais ou menos isso? Perfeitamente, Sara. É exatamente isso que você está falando. O que é isolamento? Distanciamento. É assim, você na rua, você mantém uma distância segura da outra pessoa. 1,5 metro, 2 metros idealmente, mas no mínimo 1,5 metro, certo? Você está vai trabalhar, vai para uma loja, a loja pode atender 10 fregueses, atende 3.
certo? Senta na mesa do restaurante, uma cadeira, deixa para a próxima vazia e atende a outra. Isso foi feito em várias cidades. Em Nanjing, na China, no Japão, em Tóquio, Seul, na Coreia. E olha o que acontece. Mesmo assim, a incidência foi extremamente baixa, muito baixa, menos de 0,05 casos de morte em relação às pessoas, às outras cidades. O que acontece também? Então, você pode trabalhar, aumentar o número de viaturas, de ônibus, etc., para justamente deixar mais vazio e não assim, tipo latinha de sardinha. As pessoas podem conviver e você falou, focar nas pessoas de risco. 90% das pessoas vão ter uma doença extremamente leve. 10% dos quais, principalmente os idosos, as pessoas com doenças com morbidades graves, né? Por exemplo, todo mundo já sabe, né? Diabetes, hipertensão e etc. Essas pessoas têm que ser monitoradas, isoladas, separadas, de tal maneira que eles tenham menor convívio ou qualquer risco de contrair. Essas são as pessoas que... Então, nós enfocamos todo o nosso esforço e dinheiro justamente para diminuir o risco dessas pessoas. O resto da população, Sara, vai ser exposta, e tem que ser exposta, e já foi exposta, o pior que já foram expostas. Vários estudos mostraram que quando você tem 100 casos, 35 mil pessoas já contraíram o vírus. Isso é para o Covid-19, não é para influenza, nada disso. Então, se 35 mil pessoas foram expostas, e quantos ficaram doentes? Muito pequeno. Você pega os números de Londrina, que eu peguei agora, você tem 51 casos confirmados, não é verdade? Tem mais 40 casos a confirmar, etc. Sabe o que isso significa? É 0,01%. É um caso em 100 mil. Um caso em 100 mil. Faz um número, certo? 50 dividido por 486 mil, que é a população de Londrina. Quer dizer, nós estamos destruindo a nossa economia, destruindo a fibra social, aumentando o alcoolismo, aumentando a violência doméstica, etc., por causa de uma incidência de 1 em 100 mil. Vale a pena? Alguém está fazendo luz errada. Estão espalhando uma panicodemia no Brasil sem a menor base científica. E mais importante, se eu puder estender só um segundo a mais, todos os estudos de projeção sobre a disseminação do Covid-19 no Brasil, nós é o seguinte, nós temos que aproveitar o verão, umidade alta, que é verão, já temperatura alta, acima de 20 graus, certo? Acima de 20 graus, que isso freia, diminui a disseminação do Covid. O calor freia essa curva, achata a curva. Então não precisa achatar a curva. Sabe que é burrice, desculpa falar isso, é burrice achatar a curva do Brasil, porque a curva do Brasil já é achatada. Sim, por causa do nosso clima. Nós não temos esses casos, aquele pico alto que tem na Itália. A nossa curva é isso aqui, já está achatada. Vai achatar mais o quê? Empurrar para julho, aí vocês em Londrina vão ter problemas, porque sua temperatura vai cair para menos de 20 graus. Aí a disseminação da doença vai ser muito maior e a gravidade da doença vai ser maior. Perfeito, doutor. O senhor deixa até a gente um pouco mais aliviado ouvindo essas palavras. Qual que é o tempo de incubação do novo coronavírus? Uma vez uma pessoa infectada, a período de prodrômico, esse período de pré-clínico, são 4 dias mais ou menos. Aí depois ele tem a doença, para a maioria da população que vai ter uma doença leve, é de 3 a 4 dias. E depois mais 5 dias de recuperação. Ele é contagiosa a partir do 2º ou 3º dia pós-infecção. Ou seja, mesmo antes da pessoa apresentar sintomas. 1 a 2 dias antes, ele já estará contagiosa. E ele é contagioso por 15 dias, isso é até ele produzir suficiente anticorpos para eliminar totalmente o Covid-19. Igual um novo remédio que tem aí, quer dizer, novo, é velho pra caramba, mas a hidroxicloroquina, junto com a azitromicina, dado para as pessoas precocemente, a gente elimina o vírus em 5 dias. Doutor, o que o senhor diz em relação ao uso de máscaras? Elas realmente funcionam efetivamente? Quem que deve usar? Pois é. Vários estudos mostraram que os países como Japão, Coreia, e umas partes da China, Singapura e Taiwan, o povo tem o costume de usar máscara
toda vez que ele sente assim, mais ou menos mal, ou então ele quer respeito ao próximo. Então, tem uma cultura de usar máscara pela uma boa parte da população. Não todos, mas uma boa parte, mais de 50%. E o que aconteceu? Mesmo com alterações de temperatura, esses países, esses locais, tiveram menor incidência de contaminação. Isso faz todo sentido. Porque como, olha, 70%, 80% das pessoas que contraíram o Covid-19 não têm sintomas, ou seja, nem têm sintomas leves, são portadores assintomáticos ou portadores sadios, mas eles excretam o vírus. Então, ao usar máscara, por exemplo, uma pessoa não sabe que tem Covid-19, mas ele está se espalhando. Ao usar máscara e trocando cada 2 ou 3 horas, ele diminui o espalhamento, né, a disseminação do vírus. E isso, obviamente, vai diminuir tremendamente a incidência de pessoas infectadas pelo Covid, principalmente em relação à população de risco. Mas muito importante o que o senhor falou, tem que trocar essa máscara várias vezes ao dia, né? Não é ficar com uma máscara o dia inteiro, não adianta. Pois é, exatamente. Exatamente. Mas o que nós vamos fazer? Não precisa usar máscara... Pega todos. Não precisa usar máscara comprada em farmácia. Não, você pode fazer em casa. Olha aqui, eu tenho 4 aqui na minha mão, tá certo? 4. O que acontece? É de tricoline, ou seja, o melhor tecido para prevenir o espalhamento da doença, do vírus, e lavável. Tricoline. É o de camisa, né? Sim. Certo? Você faz com a camada dupla. Eu fiz isso anteontem. O Alexandre, da minha casa, ele fez isso para mim, costurou bem, tá certo? Vou até colocar um para vocês dar uma olhada. Então, é assim, olha, ele é assim. Então, é importante, ó, ele é cobrir aqui ele tem que cobrir, não posso falar, ele tem que chegar até aqui, tem que cobrir metade do nariz até embaixo do queixo. E o que acontece? Eu tenho 4. Cada 3 horas eu uso, coloco de volta no saco de plástico, pego a outra. Chego em casa, eu coloco no micro-ondas. 15 segundos. Mata o coronavírus, porque ele não sobrevive 40 graus mais de 5 segundos. Coloca no micro-ondas? E pronto, lavou. Ou então eu pego a máquina, a ferro de passar, passo em cima, mata na hora. Então, ou seja, ele é lavável, depois de 2... Não é lavável, se você quiser lavar, o sabonete mata o vírus também. Então, é uma forma simples, barata, justamente de colocar máscara em todo mundo. Não precisa e nem pode comprar aquelas máscaras cirúrgicas, porque, em primeiro lugar, eles são totalmente ineficazes. E fica um buraco do lado e dissemina o vírus. Tá certo. Dr. Anthony Wong, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por dividir os seus conhecimentos aqui com a gente e deixar a gente um pouco mais tranquilo. Muito obrigada, foi um prazer recebê-lo aqui. Viu? Vamos parar com esse pânico aí. Obrigado. Obrigada, Dr. Anthony Wong. Deixando a gente um pouquinho mais respirando, não é verdade? Mudança para melhor é sempre bem-vinda, não é mesmo? Mundiocas Iguaçu, agora é Heaven Foods Brasil. Empresa com um pouco mais de 6 anos, se adequou a um novo momento de perspectivas de sucesso e de crescimento. Diante disso, aumentou seu mix de produtos de snacks saudáveis e saborosos para você, que são, além das frutas desidratadas, que a gente já falou no programa anterior, a gente tem também a pipoca gourmet. E é tanta crocância e sabor. São pipocas doce, de caramelo e flor de sal, cacau e de coco. E tem também uma salgada, sabor parmesão. Experimente, eu tenho certeza que você vai adorar e se deliciar. Heaven Foods Brasil, você vai encontrar sempre nos melhores mercados, com certeza um pertinho de você. No próximo bloco, a gente recebe o médico epidemiologista da 17ª Regional de Saúde para falar sobre os números de casos de Covid-19 em Londrina. O intervalo é rapidíssimo e eu volto já já. Páscoa Mufato, a maior Páscoa de todas, com super condições e as melhores ofertas. Ainda tem selinhos de descontos incríveis Mufato. A cada R$20, cliente Clube Fato recebe um selinho de desconto. Aproveite! Ovo Lacta Favorito, R$ 59,90. Café Itamaraty, 500 gramas, R$ 6,98. Filé de peito, R$ 7,98 quilo. Posta de tilápia, 800 gramas, R$ 11,98. Posta vermelha, R$ 19,90 o quilo. Amaciante P, 5 litros, R$ 13,98. Delivery Mufato. Compre sem sair de casa.
Tarobá Ofertas Jairo Motos informa, devido à pandemia, estamos fechados, mas atendemos pelo WhatsApp dos nossos consultores de vendas, Camargo, Henrique e Thiago. Entre em contato conosco. IM Auto Vidros, recuperação de máquinas de vidros, retrovisores, fechaduras, travas, alarmes, acessórios e muito mais para carros, vans e caminhões. Na Henrique Mansano, em frente ao Estádio do Café. É tempo de renovar nossa esperança e fazer a corrente do bem crescer cada vez mais. Por isso, o Vale Sorte traz uma edição mais que especial, que pode mudar a sua vida com apenas R$5. Você vai concorrer a 3 prêmios de 5 mil, 10 prêmios de R$1.000 no giro e um Fiat Toro. Isso mesmo, uma caminhonete com apenas R$5. Renove sua esperança e tenha uma Páscoa mais que especial. São 13 prêmios em dinheiro e uma caminhonete. Compre já o seu nos pontos de venda, site ou no aplicativo. Contribua com a Santa Casa e tenha uma Páscoa inesquecível. Agora suas manhãs de domingo vão começar com Café e Fé. Separamos esse tempo exclusivo para você refletir conosco sobre questões da vida, sobre fé e, claro, para tomar um delicioso café da manhã. Com a apresentação de Glênio Fonseca Paranaguá, Café e Fé, todos os domingos a partir das 8h10 da manhã em Londrina na TV Tarobá. Oferecimento Livraria PIB Londrina e Giganto, Out of Home. E o Tarobá Cidade está de volta. Em Londrina, entre as formas de contenção da propagação do coronavírus, a Prefeitura resolveu adiar a reabertura do comércio que estava prevista para hoje, dia 6 de abril. Essas decisões estão sendo tomadas com base nos cientistas, na medicina, para que a gente possa proteger a vida das pessoas, inclusive daqueles que não concordam, né? Porque eles não estão imunes a isso. Às vezes a pessoa não concorda, pode ser ela que pegue o coronavírus ou algum familiar dela. Então, enfim, a minha função como prefeito é exatamente pensar nisso, é proteger a vida do cidadão e cidadã londrinense. E eu concordo que as pessoas tenham essa opinião divergente e respeito, né? É um momento delicado pelo qual o mundo passa, né? Enfim, existem muitas outras questões envolvidas e cabe a gente buscar o equilíbrio. Isso. Normalmente a pessoa que não concorda, e eu entendo, é a pessoa que eventualmente está sem trabalhar e está passando por um momento delicado. E a gente tem que compreender isso. Agora, eu não posso, de maneira cruel, falar, eu escolho o meu emprego ou eu escolho morrer. Olha que situação. Olha que situação difícil. Então, a gente tem que encontrar uma maneira que a gente possa proteger o bem maior de todo mundo, que é a vida, e também a gente encontrar uma maneira que a gente consiga sair desse momento e fazer com que as pessoas, paulatinamente, de forma gradativa, continuem a ter a sua fonte de renda. E é isso que a gente está trabalhando. Então, eu compreendo, respeito, né? E a essas pessoas a mensagem que eu posso dizer é que nós estamos trabalhando muito também no sentido de que a gente possa o mais rápido possível, com a previsão de isso acontecer no dia 13, caso seja possível, a gente começar a retornar de forma gradativa, a reabrir o comércio, a reabrir a indústria, preservando a segurança, né, e a prevenção, medidas de prevenção para proteger a vida das pessoas. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do município, em Londrina, até agora são 51 casos confirmados de Covid-19. Destes, apenas 16 estão internados em hospitais, 1 óbito e 5 pessoas recuperadas. 40 casos suspeitos e 405 casos descartados. Para falar sobre isso, eu recebo aqui ao vivo em nossos estúdios o epidemiologista da 7ª Regional de Saúde, Dr. Flávio Henrique Musi Santana. Dr. Flávio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Afinal de contas, qual que é a situação da nossa região, da nossa cidade? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia, telespectadores do Tarobá Cidade. É um prazer poder estar aqui novamente, contribuindo aqui na TV Tarobá. Os dados, eles são, claro que causam um alarme em todo mundo. As opiniões divergentes, como o prefeito colocou, elas são importantes para a gente encontrar soluções, mas o que chama atenção nos dados, apesar da preocupação da gente já ter um óbito e tudo mais, é que a gente tem poucos casos em crianças e, se a gente for olhar a faixa etária de quem foi acometido, também a gente tem poucos casos em idosos. O que chama atenção é que, muito provavelmente,
isso só olhando os dados, sem colocar a minha opinião pessoal. Tá. Mas, assim, é que o isolamento está dando o resultado que se esperava. Porque em outros países em que o isolamento acabou sendo tardio, a gente viu que a maioria dos casos, inclusive dos óbitos precoces, aconteceram nas idades mais avançadas e em crianças. Né? Então, se a gente for olhar, a casela ali das crianças, ela estava até de crianças internadas, tudo está vazio. Isso por conta da proteção que está se causando pelo isolamento. Como uma medida preventiva, a gente não sabe o outro desfecho se a gente tivesse seguido outro caminho. Mas os dados mostram que o efeito esperado está acontecendo. Doutor, em caso de suspeita do Covid-19, como que as pessoas devem se portar? Eu estou com suspeita de estar com corona, eu faço o quê? Eu corro para o sistema público? Faz o quê? Qual que é a orientação? Como a gente vive num sistema misto, a gente tem o sistema público universal e tem também o sistema privado. Aquele que é segurado pelo sistema privado, ele deve procurar a porta de entrada, que normalmente é um pronto atendimento, um hospital. Agora, no sistema público, ele deve entrar em contato com... Aqui em Londrina, a gente tem um número que é o Disque Corona, para se orientar no primeiro momento. Qual que é o número do Disque Corona? 0800... a gente vai colocar, nossa produção vai pegar, vai colocar. De cabeça, que tem também um 0800 do Estado, perdão. Mas é o Disque Corona e tem também o Disque Corona do Estado. Ok. 0800 418 53. Tá? Esse é o do Estado. O do município eu não me lembro de cabeça. Mas, de qualquer forma, ele vai se orientar. E o que eu chamo a atenção, o que é mais importante de tudo isso, é em relação aos sintomas de alarme. Tá. Então, há desconforto para respirar, o que a gente chama de dificuldade para respirar, o termo médico é dispneia, ou o desfalecimento por conta da dificuldade respiratória. Isso deve ser acionado o SAMU de forma urgente, e seriam os casos mais graves. E aqueles em que a tosse levou a uma dificuldade respiratória, que aí esse sim, ou aciona o SAMU, ou se não tiver como naquele momento, procurar o pronto atendimento mais próximo, ou a UPA, ou o hospital de referência é o HU, mas ele vai ser referenciado no segundo momento. As outras portas de entrada estão sendo o Hospital Zona Norte, Zona Sul ou qualquer uma das UPAs da cidade. Tá. Doutor, pergunta que todo mundo quer fazer. Por que demora tanto para sair o resultado se a pessoa está só suspeita ou se ela realmente está comprovado com coronavírus? A gente tem, assim, também dois caminhos. No setor privado, o exame também não é feito aqui. Ele é coletado aqui e enviado para Brasília para ser analisado. O nosso, ele é coletado aqui e foi feita uma logística, inclusive utilizando o avião do Estado para levar até Curitiba. Ele ainda não foi descentralizado. Quando ele for, que demanda toda uma estrutura. Fica mais rápido. Sim. Mas agora o LACEN já colocou mais gente, a gente já está tendo resultado em 1 ou 2 dias do envio da amostra. Então, a gente já está conseguindo uma velocidade maior. No início, o problema foi a falta do kit, do reagente para ser feito o exame lá. E aí isso é um problema mundial, que os produtores acabaram utilizando muito, que é Coreia do Sul e China, e acabou faltando no mercado mundial. Agora, isso está sendo reposto aos poucos, houve doação para o Ministério da Saúde, e assim, nas próximas semanas, a tendência é que a agilidade aumente, porque esse reagente já chegou em quantidade maior, mas ainda está centralizado em Curitiba. Para quem continua trabalhando, não é grupo de risco, mas não está fazendo home office, no meu caso, por exemplo, que eu saio de casa e tenho que voltar para casa. Questão de higienização de roupas e sapatos, como é que eu faço para adentrar em casa? É bom tirar o sapato? A gente já ouviu matérias falando sobre isso. Sim, existe essa possibilidade, até circulou algumas informações em relação a tapetes e carpetes. O ideal é ter ali na entrada um pano com o hipoclorito diluído, né? Úmido, para você já limpar a sola do tênis, de repente deixar esse tênis na porta de entrada, já entrar com o sim, e a roupa que você chegar, tirar e já colocar para lavar, sem ter necessidade de ter um cuidado específico. O profissional de saúde já é uma outra orientação. Um protocolo mais rigoroso, né? Geralmente, a roupa que ele usa no serviço de saúde, em tese, tinha que ficar lá para ser higienizada lá. Isso não acontecendo, aí tem que ter um cuidado especial. Mas o pessoal do dia a dia, assim, do cotidiano, não há essa necessidade de um tratamento específico. Você viu que curioso que o doutor falou? Questão do uso das máscaras. A gente fica com a mesma máscara o dia inteiro. Não adianta, gente. Tem que trocar de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. E uma questão muito legal é que você pode reutilizar depois essa máscara, se for de tricoline, essas máscaras como ele mostrou, colocando também no micro-ondas, né? Porque o calor vai fazer matar o vírus. Eu sugeriria, como ele falou também, assim, primeiro fazer a lavagem e depois fazer
isso, né? Pra garantir. Ou com o ferro ou com o micro-ondas. É uma ideia muito boa. Mas eu sugeriria higienizar antes lavando primeiro. Não vai colocar, depois você vai colocar comida no micro-ondas, né? Por conta dessa mistura, porque é ali onde a gente esquenta o alimento. Mas como o calor mata? Mas de certa forma é melhor você primeiro fazer essa pré-lavagem. Pecar pelo excesso de zelo. Exatamente. Doutor, queria agradecer que o senhor veio aqui. Doutor Flávio Henrique Musi Santana, médico epidemiologista da 17ª Regional de Saúde. Foi um prazer recebê-lo e volte mais vezes, por favor, trazendo novidades e atualizando a gente sobre essas questões. Fico à disposição, prazer. Obrigada. Todo mundo sabe que o peixe é um alimento leve e importante para a saúde, não é verdade? Mas quando você tem um peixe que, além de super nutritivo, também é fácil de fazer e delicioso de comer, aí é tudo de bom. A tilápia Copacol é assim. Os filés são sem espinhas. As mamães podem dar sem preocupação para as crianças, elas vão amar. E como os filés vêm congelados um a um, separadinhos, fica fácil descongelar. E daí você pode fazer no dia que você quiser, guardar o restante congeladinho no freezer. Fácil, né? A Copacol também tem os filés e as iscas empanadas. São super práticas e tem também postas, petiscos e pratos prontos de tilápia. Experimente, eu tenho certeza que você vai adorar. Descubra receitas e dicas no site diadepeixe.com.br. Fica mais gostoso porque a tilápia é Copacol. Em tempos de crise, o momento pede atenção redobrada com as finanças. Mas como fazer isso? A planejadora financeira, Juliana Cita, é quem dá algumas dicas. Olá, eu sou Juliana Cita, planejadora financeira pessoal, e em momento de tantas incertezas, eu gostaria de te convidar a avaliar quais as mudanças você teve na tua vida ao longo dessas últimas 2 semanas, que não foram poucas, não é mesmo? Mudanças no contexto familiar, mudanças no contexto profissional e que provavelmente impactarão a sua vida financeira. Por isso, nesse momento, é fundamental que você conheça o seu orçamento e quais os impactos que ele vai sofrer com todas essas mudanças. Para isso, a gente pode começar dividindo em 2 grupos, o grupo das receitas e o grupo das despesas. No grupo das receitas, você precisa se questionar se a sua renda ela vai ser afetada, por quanto tempo ela pode ser afetada, se quando tudo voltar ao normal, ela retoma no mesmo ponto, anterior. Em relação às despesas, acho que a gente aqui pode começar a avaliar quais as despesas, quais os gastos você pode temporariamente diminuir. Aqui, gastos com lazer, gastos com viagens, gastos com confraternizações, aniversários, combustível, se a ideia é de ficar em casa nesse momento, né? Então, assim, dentro desses 2 grandes grupos, a gente começar a fazer uma avaliação para que a gente tenha um pouco mais de clareza em relação ao todo. E obrigada, Juliana Cita. Agora, mais do que nunca, é hora da gente pensar na nossa saúde financeira, não é mesmo? No próximo bloco, no Tarouba Cidade, vamos falar sobre o fechamento dos parques e praças em Londrina para a contenção do Covid-19. Intervalo é rapidíssimo e eu volto já já.